Então, bem-vindo a todos e todas. Vamos dar início ao segundo dia do primeiro simpósio do Grupo de Trabalho de Filosofia das Ciências Físicas. Hoje é dia 27 de junho de 2025 e iniciaremos a nossa mesa hoje de manhã com o Caio Adriano Silvano, da Universidade Federal de Santa Catarina, que falará sobre a teoria de quase-conjuntos. Então, eu passo a palavra ao Caio. Bom dia, obrigado pela organização do evento. Ontem já foi bem, foi um evento bem produtivo e imagino que hoje também seja. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para ver se vocês enxergam a apresentação. Sim. Então tá. Então, só vou marcar aqui meu tempo para não exagerar muito. Então eu vou falar sobre a teoria de quase-conjuntos e como ela nos permite derivar as estatísticas quânticas, as distribuições de probabilidade para férmions e para bósons. Eu não vou me estender muito na motivação da teoria de quase-conjuntos, porque provavelmente o Décio vai acabar comentando alguma coisa sobre isso quando for falar sobre, com o Raoni e com o Jonas, depois sobre princípio da identidade dos indiscerníveis e esse tema da individualidade e indiscernibilidade na mecânica quântica. Mas a teoria de quase-conjuntos, dando uma brevíssima motivação dela, a gente vai supor que já assistimos a palestra do Décio, do Jonas e do Raoni, e nós entramos em acordo de que tem problemas entre o que a teoria quântica fala e o que o ferramental lógico e matemático nos disponibiliza. Uma desses problemas tem a ver com justamente o fato de parecer que a teoria quântica nos exige a necessidade de um tratamento de múltiplos objetos que violam o princípio da identidade dos indiscerníveis, mas a matemática usual que é usada para definir as coisas na mecânica quântica ela segue a teoria de conjuntos mais tradicional, que é Zermelo-Fraenkel, e ela não, essa teoria de conjuntos, essa matemática subjacente, não nos fornece ferramentas para lidar com objetos indistinguíveis. Então, pareceria ser um pouquinho drástico só reconstruir a física e manter a teoria de conjuntos. Uma outra possibilidade é tentar adotar uma lógica um pouquinho mais adequada a essa metafísica que a teoria quântica parece compatível com, né, que é essa metafísica de não indivíduos. Então, a teoria de quase-conjuntos ela é baseada na teoria de conjuntos mais tradicional, que é Zermelo-Fraenkel, com o axioma da escolha, e numa versão já um pouquinho alterada dela, que é a ZFU, que é ZFC com Ur-Elementi, que são elementos atômicos, são coisas que não são conjuntos, que justamente na teoria de conjuntos usual, ZF, tudo que existe é um conjunto, e a ZFU já nos possibilita uma coisa a mais, que é definir objetos que não são conjuntos. Mas ZFU tem só um tipo de objetos que não são conjuntos, que aqui na teoria de quase-conjuntos vai ser chamado de M maiúsculo átomos,
que vão ser assim, a motivação para eles, claro, depois de se definir as coisas, de se fazer a axiomática da teoria de quais conjuntos e tudo mais, a gente vai ter que interpretar esses objetos, né? Mas a interpretação dada aqui para eles é de que eles são indivíduos, são objetos que não são conjuntos, mas que eles são indivíduos. Então, são, por exemplo, objetos macroscópicos, objetos que não sofrem efeitos quânticos. E teoria de quais conjuntos adiciona esses M minúsculos átomos, que são objetos sem a identidade, objetos para os quais a relação de identidade não se aplica, porque eles são não indivíduos, e a identidade é aplicável somente a indivíduos. E daí esses seriam aqueles elementos que representariam objetos fermiônicos e bosônicos. Então, a teoria de quais conjuntos, vou falar de alguns axiomas dela, que são úteis para que a gente entenda o que ela faz de diferente, né? A gente tem um conceito primitivo que é um pouco mais fraco do que a identidade, que é a indistinguibilidade. Então, pensando naqueles axiomas da identidade na lógica mesmo, para a igualdade, aqui a gente tem algo parecido com eles, só que para indistinguibilidade. Então, a gente tem que para todo x ele é indistinguível de si mesmo, que se dois objetos são, assim, se x é indistinguível de y, então y é indistinguível de x, que é a reflexividade, e tem a transitividade também, que se x e y são indistinguíveis entre si e y é indistinguível de z, então x também é indistinguível de z. Então, aquilo que não é nem um átomo individual e nem um átomo não individual vai ser um quase-conjunto. A relação de ordinalidade, então, vai ser aplicada somente a quase-conjuntos cujos elementos não tenham nenhum desses mzinho átomos. Por quê? Porque a gente precisa da identidade para identificar os objetos e colocá-los em ordem. E isso não pode ser feito com esses objetos que não são individuais. E a mesma coisa seria difícil definir um cardinal, porque também não temos essa a identidade. Mas existe então um conceito que é o de quase cardinal, que vale então também para os M minúsculos átomos. Então a gente consegue falar sobre a quantidade de elementos em um quase-conjunto, mesmo que eles não possam ser ordenados. E daí os objetos clássicos, que são esses Mzão átomos, vão se comportar como indivíduos, a relação de identidade vai se aplicar a eles, o princípio de identidade dos indiscerníveis se aplica a eles, lei de Leibniz, tudo como se aplicaria a indivíduos normais. Então, a teoria de quase-conjuntos axiomatiza, então, o que seriam esses Mzinho átomos. Significa que esse primeiro axioma diz que nenhum objeto pode ser simultaneamente um objeto clássico e um objeto quântico, digamos assim. Ele não pode ser um indivíduo e um não indivíduo ao mesmo tempo. Então, isso faz com que os fenômenos da não individualidade não afetem indivíduos, fiquem restritos só a esses não indivíduos que são os Mzinho átomos. Outra coisa é de que átomos são vazios, então se alguma coisa contém outra, significa que essa coisa é um quase-conjunto, não é um átomo.
Então, os átomos não podem conter nada. Na teoria de conjuntos tradicional, existe o princípio da extensionalidade, o axioma da extensionalidade, que diz que que a gente consegue identificar um conjunto pela sua extensão, né? E aqui vale um princípio mais fraco também, que é a extensionalidade fraca, que seria bom para descrever sistemas físicos, porque a gente pode então ter dois conjuntos de objetos compostos por objetos do mesmo tipo e a gente discerne entre esses quasi-conjuntos pela extensão deles. Mas, no caso da teoria de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, existiria um problema, porque como o princípio da extensionalidade comum vale, e como a relação de identidade vale também, então esses dois conjuntos seriam o mesmo, porque ter o mesmo objeto repetidas vezes dentro de um conjunto tradicional é o mesmo que ter só um daqueles objetos. Então, isso aqui nos ajuda também a poder diferenciar entre quais conjuntos a partir do tipo de emizinho átomos que eles têm, que compõem esse conjunto, e a partir do quase cardinal deles. Então, isso é positivo porque, por exemplo, se cada partícula fosse um indivíduo, átomos de um mesmo elemento, por exemplo, seriam distinguíveis entre si. E então a gente não teria a padronização, por exemplo, dos elementos químicos. Não existiria uma tabela periódica se cada elemento químico tivesse cada átomo de oxigênio se comportasse diferente dos outros átomos de oxigênio, por exemplo. A mesma coisa para as partículas individuais, individuais não, né, mas para as partículas isoladas, pegando um elétron e depois comparando com o comportamento de outros elétrons, eles têm que se comportar da mesma forma. Não interessa se eles estão com no mesmo, vocês têm a mesma energia, têm os mesmos números quânticos, todos os valores deles são iguais, eles têm que se comportar da mesma forma também. A gente não tem como diferenciá-los por outras propriedades, como alguma coisa que daria uma identidade transcendental a eles. Então a gente consegue, ainda com uma extensionalidade fraca, distinguir também entre átomos de elementos distintos, porque mesmo que prótons, nêutrons, elétrons, quarks, gluons, qualquer tipo de partícula seja indiscernível das do mesmo tipo, a gente ainda tem essa ferramenta, né, da extensionalidade, para saber que se existem 12 prótons, existe um quase conjunto com 12 prótons, então ele provavelmente vai descrever o átomo de carbono, não, diferentemente se ele tivesse só 8 prótons. Então essa quase cardinalidade serve a esse propósito. Então, isso nos permite tentar interpretar essa lógica de um jeito mais adequado para a não individualidade e, com isso, dar suporte matemático para uma interpretação metafísica que, assim, tenha menos inconsistência, né, entre o que a metafísica diz, entre o que a teoria quântica diz e o que a lógica afirma. Então, para que também seja útil a teoria de quasi-conjuntos, algumas coisas têm que ser possíveis com ela. E uma dessas coisas que é bom perceber que é possível
é que dá para a gente chegar a alcançar as estatísticas quânticas usando essa teoria como base. Para isso, é necessário o acréscimo de alguns axiomas para justamente interpretar a teoria de quasi-conjuntos como sendo algo aplicável à mecânica quântica. Então, a gente tem, por exemplo, esse sistema de objetos quânticos, esse Q, vai ser um sistema de objetos quânticos só se alguns axiomas forem satisfeitos. São vários axiomas, mas eu vou descrevendo um a um e a gente vai entendendo o porquê eles são necessários. Temos uma quantidade finita de partículas, então aquele quasi-conjunto P ele tem que ser finito. Se um elemento pertence a esse conjunto P, esse quasi-conjunto P, então significa que ele é um microobjeto, é um mzinho átomo. Então, esse P vai ser uma coleção de microobjetos indistinguíveis. Se dois microobjetos pertencerem a P, então eles são indistinguíveis entre si. A Y pertence a P e X também, né? Então, X é indistinguível de Y. Esse P cursivo é o conjunto potência do quasi-conjunto P. Então, se cada elemento desse conjunto potência vai ser um sub-quasi-conjunto daquele P maiúsculo. E esse P minúsculo é um quasi-conjunto que vai representar, por exemplo, uma certa quantidade de elétrons num certo estado de energia. A gente tem outro axioma aqui que afirma que f de x é uma função que basicamente define o que é ser um férmion e não um bóson. Assim, é equivalente a dizer que f de x é afirmar que x é um microobjeto e que se duas coisas são férmion, se uma coisa é indistinguível a esse x, que é esse microobjeto, então esse microobjeto também vai ser um férmion. Temos outro aqui, o sexto postulado, que é que se um microobjeto satisfaz essa outra função, que é esse b de x, ele vai ser um bóson e não um férmion. Uma entidade não pode ser ao mesmo tempo um bóson ou um férmion. Então, um bóson ele é um microobjeto e, ao mesmo tempo, ele não é um férmion. Também temos que a necessidade aqui de uma relação de ordem total, não parcial, que represente o conjunto dos estados de energia em certo átomo. Precisamos de uma relação, uma quasi-relação R, com domínio naquele conjunto potência e com contradomínio S, que é o contradomínio que são estados, né? Então, se R é um subquasi-conjunto desse produto cartesiano entre P e S, e então ele pode representar, por exemplo, a relação entre elétrons e os seus subníveis energéticos, ou entre níveis de energia e subníveis de energia. Então, R estabelece qual a possibilidade de ocupação de cada subnível energético por um certo elétron. E esse produto cartesiano aqui significa que o primeiro elemento desse R vai ser um subquasi-conjunto de P, que é esse aqui, e o segundo são estados quânticos, esse Szinho. Também temos que toda partícula tem que estar associada a um estado quântico, que se essa dupla P e S pertence à relação, à quasi-relação R,
Então, se o quase cardinal de Q for maior quase cardinal de P, significa que Q e S não pertencem a R. Tá, o que isso, como traduzir isso, né? Se essa dupla P e S pertencem à relação, quase relação R, então esse subquase conjunto P vai descrever a coleção de todas as partículas nesse estado S. Se uma coisa não estiver nesse P, por exemplo, esse quase conjunto Q aqui, que tem uma quase cardinalidade diferente de P, então significa que essa relação não vai ser aplicável a essa outra coleção. Também temos a afirmação de que não se pode associar simultaneamente um microobjeto a dois estados quânticos, o que é também esperado. E também temos aqui o princípio de exclusão de Pauli, ou seja, se algo é um férmion, e então a quase cardinalidade do conjunto de partículas que descreve esse férmion em determinado estado vai ter que ter a quase cardinalidade menor ou igual a 1. Né? Não pode haver mais de um férmion em determinado estado quântico. Eu falei maior ou igual, é menor ou igual. Né? Não pode ter só 0 ou 1 férmions em determinado estado quântico, não pode ter mais do que isso. Daí dá para provar só com esses axiomas que todo objeto indistinguível de um bóson é também um bóson, que basicamente se segue daquela afirmação, daquele axioma que mostrava que algo indistinguível de um férmion era um férmion também. Então, dizer que algo não é um férmion significa ou que ele não é um microobjeto, ou que é falsa a afirmação de que Y sendo indistinguível de X implique que Y seja um férmion. E a gente justamente tem um desses axiomas que diz que se X é um microobjeto, então é falsa a afirmação de que Y indistinguível de X implique que X é um férmion. Portanto, então, se um microátomo não é um férmion, ele vai ser um bóson. Então, temos que tudo aquilo que seja indistinguível desse X também não vai ser um férmion, vai ser um bóson. Também, a partir disso, a gente consegue ver que todo microobjeto ou é um bóson ou é um férmion. Isso é uma excludente, né? Não dá para ser ao mesmo tempo um bóson e um férmion. Não há bósons que também são férmions, e vice-versa. E isso agora nos permite derivar as distribuições quânticas. A gente vai usar, então, aqueles axiomas e pressupor que esse S é um conjunto finito, porque que é o conjunto dos estados de energia, né? E como os estados não têm energia infinita, tem que ser um conjunto finito. Tem que definir aquela quase relação sobre a qual a gente tinha falado, que define um subquase conjunto de partículas e os estados que elas podem ocupar. Vai-se então definir isso para cada elemento, né, para cada estado desse conjunto de estados. Então, cada estado vai pertencer a cada microestado, né, vai pertencer a algum elemento desse conjunto de estados. E o objetivo aqui é saber a probabilidade de ocupação de cada um desses estados. Então, aqui, esse Ni é a quase cardinalidade daquele quase conjunto P. A gente quer saber, então, de quantos I modos, uma quantidade Ni de quantidade, porque é uma quase cardinalidade,
fermions podem ser distribuídos numa quantidade K de estados S, em cada um daqueles bins que tinham sido definidos anteriormente. Então, a quase cardinalidade desse conjunto de estados é igual a essa quantidade K de estados. Cada uma dessas formas de compor o valor total da energia do sistema é chamada de microestado, e a gente quer encontrar a configuração com maior probabilidade de ocorrer, dado um certo valor de energia. Então, pelo princípio do aumento da entropia, a frequência em que ocorre um conjunto de valores de números de ocupação será maior quanto maior for esse I, né? De quantos mais modos for possível que essas partículas ocupem determinados estados, maior será a frequência em que esse conjunto de valores vai poder ser encontrado. Então, cada microestado tem, a princípio, a mesma chance de ocorrer. Tem esse artigo do Santos que sugere que a gente utilize essa função ln de I para descrever o número de ocupação que maximize essa função. Daí a gente tem que algumas condições para que isso aconteça, que assim, a gente tem um número total de estados, uma energia, um valor total de energia, que é a soma das energias de cada microestado. Aí tem que, de acordo com o livro do Décio e do French sobre identidade e na física, né? Eles usam um método de Lagrange para maximizar essa função ln de I, em que os parâmetros ali G1 e G2 tem a ver então com a energia do sistema e o número de estados de ocupação. Daí em uma dimensão a gente tem essa equação diferencial com aqueles mesmos valores que a gente tinha mostrado anteriormente. Assim, no caso dos fermions, a gente vai chegar nesse resultado, que reorganizando um pouquinho e pela fórmula e aproximando também, né, ln de k fatorial é k ln de k menos 1, a gente considerando esse k muito maior do que 1, uma quantidade muito grande de estados, a gente vai conseguir simplificar aqui esse resultado anterior e, assim, obter em relação a um VI, né? E agora, substituindo naquela equação lá do início, a gente vai chegar a esse resultado, de que Ki sobre Ni é essa E elevado a alfa, ao parâmetro alfa, mais beta, daqueles estados, mais 1, e isso aqui é justamente a distribuição fermiônica, que vai, então, representar a ocupação média de qualquer estado em determinado bin, e a distribuição de fermions. Então, para o número de ocupação médio do enésimo estado de energia para partículas isoladas, justamente esse resultado é a distribuição de Fermi-Dirac, que é essa função para fermions. E o mesmo processo pode ser feito para os bósons. Opa, eu apertei os botões errados aqui. Chegando na distribuição de Bose-Einstein, que são as mesmas expressões usadas, que a gente chega usando o procedimento tradicional. Então, a teoria de quais conjuntos tem a capacidade de permitir a derivação de descrições de fenômenos da mecânica quântica sem ter que forçar um pouco a barra e criar, né, o postulado da indistinguibilidade. Então, a conclusão é de que eu falei que a gente ia
supor como verdadeira isso aqui, né? Lá no início, e depois o Décio, o Jonas e o Raoni vão falar mais sobre isso. De que aparentemente é mais adequado tratar as partículas elementares como não indivíduos, sendo então a lógica clássica um dispositivo não muito adequado para lidar com a identidade, com objetos para os quais a identidade não vale. Então, tem espaço para lógicas além da lógica clássica. Esse problema parece ser um problema muito mais filosófico do que um problema que vai ser considerado como um problema pelos físicos no seu dia a dia de físicos. Então, essa solução aqui da teoria de quais conjuntos é interessante para filosoficamente e logicamente ficar mais robusta a teoria, mas sem causar tantos transtornos. Então, é um pouco drástico ainda, né, alterar a matemática, mas de um ponto de vista de princípios filosóficos, parece que evitar as inconsistências é positivo nesse caso. Então, a teoria de quais conjuntos, como eu falei, descreve esses micro-objetos para os quais a identidade não é aplicável, são não indivíduos, que podem ser interpretados como aqueles entes da mecânica quântica. Então, a teoria de quais conjuntos parece ser uma via plausível para tentar compatibilizar a teoria científica e a lógica que fornece as ferramentas matemáticas para essa teoria científica. Daqui tem as referências utilizadas. E é isso. A principal referência foi o Décio, né? E é isso. Muito bem. Obrigado, Caio. Temos, então, uns 7 minutos para discussão. Temos aqui na fila o Raoni e o Olavo. Vou passar Oswaldo, deixa o Olavo primeiro, que eu tenho mais contato direto com o Caio. Pergunta depois, se tiver tempo. Perfeito. Olavo, por favor. Bom, Caio, muito obrigado aí pela sua apresentação, muito interessante. O resultado que você apresenta, né, que haveria a falta da necessidade, a não necessidade da noção de distinguibilidade, é um resultado que me parece muito interessante. Eu até discordo de você de que essa diferenciação aí que você usa, ela não tem impactos na física. Eu acho que ela tem sim. Mas eu queria fazer umas perguntas para você, que eu queria entender melhor a sua concepção. O que você usa para definir distinguibilidade? Vou perguntar objetivamente. Um elétron e um pósitron são discerníveis ou indiscerníveis para você? Um elétron e um pósitron têm que ser discerníveis porque existe uma propriedade que os distingue, nesse caso, a carga, né? Mas veja, num campo gravitacional, essa propriedade, por que você está usando isso como as propriedades totais do objeto? Mas quem vai discernir ou não um objeto de outro são as propriedades físicas envolvendo esses objetos. Ou seja, num campo gravitacional, esses objetos se comportam como indiscerníveis, porque o campo gravitacional não discerne a questão das cargas. E como eles têm a mesma massa, para um fenômeno físico que envolva simplesmente o campo gravitacional, eles são indiscerníveis. O que te permite discernir é o contexto em que eles são colocados, e não o seu conhecimento de que eles têm, no geral, propriedades diferentes. Porque senão dependeria do seu conhecimento, entendeu? Não, mas justamente essa não a distinguibilidade não é uma questão epistemológica. É algo mais profundo do que isso, né? Uma distinção metafísica mesmo entre esses objetos. Eles fazem parte de um grupo diferente de objetos, justamente levando-se em conta todas as propriedades que eles têm. Não é necessariamente
a falta de tecnologia, por exemplo, para distinguir entre um elétron e outro, Não é isso que eu estou dizendo, não, tá? Ou seja, vamos supor que você esteja fazendo uma contagem de elétrons e pósitrons, ou seja, do preenchimento de estados de energia de elétrons e pósitrons num sistema de um campo gravitacional. A contagem desses indivíduos tem que ser uma contagem que os considera como indiscerníveis. Pouco importa se eles têm diferentes qualidades, diferentes propriedades, em geral, reconhecidas por outros campos que não o gravitacional. Porque se você não fizer isso, você vai chegar no resultado errado. Tá? Então, a gente costuma, por exemplo, vou dar um outro exemplo, que é o que se usa quando se está ensinando esse tipo de coisa nas salas de aula de mecânica quântica. Você tem 5 bolas de boliche e elas estão com cores diferentes. E você está num problema de um campo gravitacional. Te pergunto, elas são discerníveis ou indiscerníveis? Nesse contexto, elas são indiscerníveis. Exatamente, é esse o ponto. Sim. Pouco importa se você as vê como discerníveis pela cor ou não. Porque o que interessa é a propriedade, a maneira como ela responde àquilo físico que você impõe ao seu sistema para discerni-las ou não. Mas Senão, é que não é o objetivo. o grande problema é tratar como supor que objetos que não para os quais não existe nenhum experimento, nenhuma evidência de que eles sejam. Vou voltar um pouco atrás. O maior problema não seria essa situação em que um contexto não permite a discernibilidade entre um objeto e outro. O maior problema é justamente afirmar que não possam existir 2 objetos que tenham as mesmas propriedades e sejam múltiplos, e não apenas um. Que é isso que a teoria de conjuntos tradicional, a Zermelo-Fraenkel, faz. Uma das consequências, né, um dos pressupostos justamente da matemática clássica é o de que não podem haver 2 objetos que sejam mais de um que tenham as mesmas propriedades. Porque se eles têm as mesmas propriedades, eles seriam apenas um. Esse é um problema. E a física nos mostra que é possível ter uma quantidade múltipla de objetos indiscerníveis entre si, para os quais, naquele contexto, nenhuma propriedade pode diferenciá-los. Então, o que a teoria de quais conjuntos faz é justamente permitir que haja a possibilidade de indiscernibilidade que não acarrete na identidade numérica. Que não acarrete na conclusão de que não existem múltiplos objetos daqueles, e sim apenas um objeto. Muito bem. Temos uma questão de ordem aqui, que são quase 8h40, e parece que o Arthur Saraiva não está presente. Ainda não. Alguém que tiver contato mais direto com o Arthur aí, eu vou mandar um e-mail agora, mas... eu vou mandar um zap aqui para ele. Por favor, por favor. Tá. Agora o Rodolfo tá a postos aí? Sim. Tá. Então... Oswaldo, você me permite só fazer uma consideração aqui? Não é pergunta mais nada, não. Eu vou colocar lá no nosso grupo um artigo que eu publiquei, mostrando também que essa noção de indistinguibilidade ela é totalmente furada no âmbito da mecânica quântica, independente da questão da lógica de contagem que você está usando. Tá bom, obrigado. Vou dar uma lida. Obrigado. Tá legal. Legal, essa interação aí do Olavo com o grupo do Caio, do Décio, vai ser frutífera, provavelmente. Oswaldo, eu posso começar assim. Tá. Bem, então, só para planejar aqui, no caso do Arthur não aparecer, ao final da fala do Rodolfo, a gente vai ter mais um tempinho e a gente pode voltar a essa discussão aí que a gente começou. O Raoni pode se colocar também. Então, eu acho que podemos
Então, agradecer ao Caio, novamente, foi muito interessante, o programa de pesquisa continua progressivo, né? E vamos passar agora para o Arthur Saraiva, que, se não me engano, está na Alemanha. Que vai falar sobre Bundle Theory. Obrigado, Oswaldo. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas, eu acabei confundindo o horário. Para mim seria 1 hora depois, desculpas aos organizadores, daí estou de cabeça a vocês. Mas tenho aqui preparado minha apresentação que eu vou compartilhar. E eu espero que esteja tudo certo com... Eu espero que todos estejam vendo. Sim? Não? Sim. Deixa eu ver se consigo botar em tela cheia agora. Certo. Acho que está em tela cheia agora. Deixa eu só acompanhar o tempo. Pretendo fazer em 30 minutos no máximo. E, bem, como o Oswaldo falou, eu vou falar de Bundle Theory and Quantum Mechanics. É uma continuação um pouco da apresentação que eu fiz no ano passado, no GT físico lá em Recife. Mas aqui eu estou tomando uma perspectiva um pouco mais metafísica, por isso estou envolvendo Bundle Theory. E, enfim, aqui tem um abstrato, um resumo do que eu vou apresentar aqui. Eu vou tratar principalmente do princípio da identidade dos interníveis, que eu aposto que o Caio falou também sobre isso. Infelizmente não pude ver, mas vou ver na gravação. Mas então, alguma continuação sobre esse assunto. Mas só que eu vou falar um pouco de uma perspectiva um pouco diferente. Eu vou dizer que... Porque eu vou focar no princípio da identidade dos interníveis, que diz, primeiro definindo, que necessariamente dois objetos que compartilham todas as propriedades são numericamente idênticos. E por que eu estou envolvendo Bundle Theory aqui? Porque esse princípio é essencial para Bundle Theory. Aqui, como estou colocando, a Bundle Theory se assume que esse princípio ele é válido. Então, Bundle Theory, que é a teoria metafísica sobre particulares, que diz que os objetos são reduzidos com as feixes de propriedades. E por isso pode ser visto numa visão de teoria de conjuntos, por exemplo, um conjunto de propriedades aqui, um conjunto de propriedades lá. Então, todas as propriedades são as mesmas, o objeto é o mesmo. E o que eu vou envolver Quantum Mechanics, mecânica quântica aqui, e aqui eu vou focar sobre os sistemas de partículas indistinguíveis, similares, porque as discussões parecem que desafiam a validade desse princípio de identidade discerníveis. E o que eu vou apresentar aqui assumindo o holismo, que é aquela que eu vou definir mais para frente, mas assumindo o holismo, o princípio de identidade discerníveis é sempre válido até para partículas indiscerníveis. E por isso a teoria de feixes, Bundle Theory e a mecânica quântica são compatíveis. Esse é o esquema da minha apresentação. As primeiras duas partes eu apresentei no ano passado, por isso eu vou passar um pouquinho mais rápido por elas. Mas, claro, nem todo mundo estava lá, eu vou falar sobre, vou ter pequenas modificações. E o que eu vou focar, a teoria de feixes vai aparecer somente na última parte da apresentação. Muito bem, passando um pouquinho mais rápido sobre isso, porque eu não tenho tanto tempo. Mas vou falar essencialmente de sistemas quânticos de muitas partículas e apresentar nessa primeira parte um pouco de formalismo, que, como a gente está discutindo já durante a manhã, o sistema quântico é representado nessa representação de espaço de Hilbert, é um estado num espaço de Hilbert, e dependendo das propriedades, vai definir a dimensão desse espaço. E em sistemas de uma partícula, cada um tem um espaço de Hilbert. Se nós tratamos de mais de uma partícula, o vetor desse estado, esse sistema vai ser descrito por um vetor, também por um espaço de Hilbert, mas um espaço composto,
que é formado pelo produto tensorial, que é o que eu estou chamando a atenção aqui nesse slide. Muito bem, começando pelo caso simples, caso que não tenha nenhuma discussão, é de partículas distinguíveis, por exemplo, um elétron e um próton. Nesse caso, a mecânica quântica aqui, ela se assemelha muito a como que nós interpretamos a mecânica clássica. Nós nos referimos a esses sistemas pelas propriedades distintas que cada um possui, então não tem nenhum problema, inclusive ao interpretar a estatística desses sistemas, que é o que eu estou mostrando aqui, dos microestados de partículas distinguíveis. Nesse espaço de Hilbert composto, cada um dos vetores desses vetores compostos vai corresponder a uma situação física diferente, e no caso, como eu vou estar tratando de somente 2 partículas, são 4 microestados distintos aqui. Existem 4 formas de distribuir 2 partículas em 2 estados. E como se geralmente lê, como é apresentado na maior parte dos livros de mecânica quântica, esse tensor label, esse rótulo do tensor, que eu estou colocando em cada um deles, é usado para identificar a partícula, para se referir à propriedade daquele sistema que é distinto do outro. Por exemplo, aqui está, né, nessa primeira imagem, a partícula 1 estaria na esquerda, ou, digamos, o elétron, que tem tal carga, está na esquerda, e o próton, que tem outra carga, está na esquerda também. No segundo caso, o elétron está na esquerda e o próton está na direita, digamos, já que é possível rotular a partir das propriedades. Enfim, fazendo estatística de partículas distinguíveis no sistema, sendo cada uma das partículas nesse sistema com as distinguíveis, nós aplicamos o mesmo raciocínio do que nas estatísticas clássicas. E já falando um pouco do princípio da identidade discerníveis aqui, essas partículas satisfazem a esse princípio, porque, claro, de antemão já foi assumido que elas são distintas, então existe uma propriedade que é distinta da outra. Bundle Theory aqui também é válido. Certo, aqui o caso mais interessante, é o que eu vou estar falando durante toda essa apresentação, é o caso de partículas similares ou indistinguíveis. E em textos de mecânica quântica falam de partículas idênticas, mas isso não tem muita precisão. Nesse caso, a forma como os vetores permitidos nesse espaço de Hilbert composto são somente de 2 tipos. Isso é um postulado, o postulado da simetrização. Para bósons vai ser esse vetor de estado, que eu estou apresentando 1, e para os férmions vai ser esse segundo vetor. Isso que são estados antissimétricos. E aqui começa a interpretação, um pouco da interpretação da física, como que olha para cá, porque se nós estávamos identificando as partículas antes pelos rótulos do vetor de Hilbert, do espaço de Hilbert, como é que fica aqui a situação? Porque aqui estaríamos dizendo que a partícula 1 está na esquerda, mas também a partícula 2 está na direita, esse estado superposto, e nesse caso é um estado não separável também, torna essa identificação das partículas através dos rótulos contraditória. E esses estados, por construção, eles são autoestados desse operador de permutação. No caso dos bósons, nesse primeiro caso, não muda o sinal, dos férmions muda o sinal. Passando um pouco rápido, porque o que eu quero chegar na parte 3, mas nas perguntas a gente pode voltar um pouco mais. Olhando agora para os microestados desses sistemas de partículas indistinguíveis, os bosônicos vão ter 3 possibilidades, né, que são as permitidas pelo estado simétrico, são as partículas na esquerda, partículas na direita e cada um em seu estado. E para o caso de férmions, satisfazendo ao princípio de exclusão de Pauli, só existe essa possibilidade de as partículas assumirem esse estado em que elas não estão na mesma posição. Mas como aqui eu retirei os rótulos porque não dá para fazer mais uma leitura em termos desses rótulos 1 e 2. Também não dá para... Esses rótulos eles não conseguem referir a mais nenhuma propriedade intrínseca desses sistemas.
Agora, os sistemas só podem ser identificados pelas propriedades extrínsecas, nesse caso. Então, existe uma partícula na esquerda e uma partícula na direita, left and right, que eu estou botando aqui. Muito bem. Agora, entrando na literatura de filosofia da física sobre esses sistemas, aquilo lá é o que está em qualquer livro de mecânica quântica. O que significa, então, interpretar esses sistemas de partículas indistinguíveis? Significa dizer que, aqui nos trabalhos de frente do professor Décio, existem esses resultados em que, se você permuta as partículas, o estado físico não muda, e aí, mostrando aqui nessa equação 3, significa dizer que se eu faço uma medição em um lado, se faço uma medição em um outro, o valor esperado de qualquer operador hermitiano daria no mesmo. E também, pegando na linguagem agora de matriz, densidade do operador de densidade, o traço parcial de cada um dos sistemas aponta que os subsistemas estão no mesmo estado quântico, que seria esse estado misto aqui, nessa mistura estatística. Uma maneira, então, de tornar esse conceito preciso, né, que na verdade, de tornar o conceito de não indivíduos preciso, que é a interpretação que é a interpretação que é dominante sobre esses sistemas, quer dizer que não é possível identificar cada um dos sistemas, já que eles estão no mesmo estado, têm todas as propriedades iguais, através da teoria de quadros conjuntos, que o professor Décio desenvolveu, é uma teoria rigorosa, matemática, que assume que os indivíduos, quer dizer, que as partículas não podem ser individuadas e não é possível atribuir uma identidade a elas, e isso é uma maneira de formalizar essa ideia, que só por motivos de tempo eu não falo um pouco mais sobre ela. Muito bem, existe agora, entrando um pouco na metafísica, existe a possibilidade, o French fala bastante sobre isso, sobre ainda se assumir, a partir dessa análise, assumir que, em vez de a identidade das partículas estar grounded, né, ser reduzida às propriedades, na verdade se reduz a um substrato, ou a ECT, isso é um debate antigo, então o French prova que ainda é possível fazer isso, e existe também só para mostrar o panorama das discussões, eu não vou falar exatamente sobre isso, mas também existe a possibilidade de envolver esse debate com o debate da Black Spheres, que são um debate em metafísica, falando ainda sobre o princípio de quantidades discerníveis, e que uma solução seria dizer que não é possível individuar as partículas pelas propriedades intrínsecas ou extrínsecas, mas através de relações antissimétricas, simétricas e não reflexivas, que as partículas seriam, então, violariam fracamente o princípio das quantidades discerníveis. Certo, agora eu vou passar um pouco mais devagar, porque no 3 e no 4 é que eu vou desenvolver umas outras ideias. E antes disso, fazendo um sumário, para talvez alguma coisa se perdeu no caminho, o sumário seria de partículas. A conclusão anterior foi de que as partículas violariam o princípio da identidade interníveis, se olhássemos somente para as propriedades extrínsecas e intrínsecas delas. E essa interpretação da permutação, do operador de permutação, significaria dizer que trocar os rótulos das partículas, ou trocar essas partículas, não mudaria o sistema, e por isso não é um comportamento clássico, e isso requer um outro tipo de metafísica, que seriam os não indivíduos. Muito bem, eu vou apresentar agora o que seria a heterodox view, que seria uma abordagem, uma outra interpretação, olhar para o formalismo e interpretar de maneira diferente. E isso parte das seguintes objeções que foram feitas a essa interpretação, que seria dizer que um elétron aqui na Terra e um elétron na Lua, eles têm todas as propriedades, porque o formalismo parece estar dizendo isso: o elétron na Terra 1, o elétron na Lua 2, como é que eles podem ter todas as propriedades? E a nossa descrição física não é compatível com isso. E, como eu disse, esses estados simétricos e antissimétricos, eles são não separáveis,
E por isso, adotando uma noção comum de emaranhamento, de entanglement, isso seria dizer que todos os elétrons do universo, todas as partículas, não só elétrons, mas todas as partículas, prótons e prótons, estariam emaranhados um com o outro, que isso traz todos os problemas que o emaranhamento, a discussão com o emaranhamento traz. Bem, a base de tudo isso agora é tomar uma posição que que é contra antifatorias, que é contra identificar as partículas pelos rótulos, e em vez disso substituir essa individuação, olhar para o sistema, substituir essa interpretação por uma visão qualitativa sobre uma interpretação qualitativa, e isso vai se basear em uma outra abordagem formal, que vai ser através de projetores, de operadores simétricos. E as três conclusões, três resultados diferentes que essa interpretação vai alcançar é dizer que estados fermiônicos e bosônicos não estão emaranhados, que férmions e bósons podem ser discernidos por propriedades monádicas. Por exemplo, o elétron está na esquerda, o elétron está na direita, é possível falar isso como propriedade. E que os férmions, por eles serem assimétricos, eles podem sempre ser discernidos. Passando um pouquinho rápido sobre como é que se chega a cada um desses resultados, o primeiro é dado um teorema já antigo, do Girard, Marinato e Weber, o mesmo, dois deles responsáveis pela teoria, interpretação quântica da estocástica. Isso é um resultado que eu refiro a esse paper. E como é que... Muito bem, falando rapidinho um pouco mais sobre esse resultado, você se baseia em identificar buscar uma nova definição para emaranhamento, que será a definição em termos de introduzir, a definição seria essa daqui, esse primeiro ponto aqui. Desse primeiro se prova que o 2 e o 3 todos são equivalentes. A terceira é a definição usual de emaranhamento, a primeira é a nova definição, que é equivalente, mas muda um pouco a interpretação, que se baseia em olhar para o sistema, sendo ele um autovetor de um operador, de um projetor, que é definido aqui. O segundo ponto, que introduz a linguagem de individuação qualitativa, é dizer que, partindo do resultado do Girard e outros, é olhar que existem operadores, existem projetores, que o sistema é autovetor desse projetor, que a interpretação deles garante que o sistema está em estados distintos, em propriedades distintas. E um deles é esse aqui, por exemplo, aplicando no estado de férmions, aqui está lidando com férmions, mas também se aplica para bósons. Esse operador é aqui definido no espaço de Hilbert composto, atuando no estado de férmions antissimétrico. O estado vai ser um autovetor, e a interpretação desse vetor é que existe uma partícula que está na esquerda, existe uma partícula, e esse outro F aqui, existe uma partícula que está na direita. E isso se refere somente a, como aqui só usa a linguagem de projetores e assimétrico, não está falando mais em rótulos de espaço de Hilbert. Aqui se refere somente às propriedades do sistema nessa linguagem simétrica. Muito bem, e o resultado seria então dizer que esse é um novo tipo de individuação. Em vez de olhar para os rótulos, se olha para esses projetores, para essa outra maneira de tirar a informação desse estado, desse vetor de estado. Férmions podem ser sempre discernidos. Aqui, olhando para o quinto estado, essa é uma observação que é importante, é dizer que lá eu só estava lidando com uma das propriedades, a propriedade extrínseca. Mas aqui nessa nova abordagem, é importante sempre estar olhando para todos os degrees of freedom, todos os graus de liberdade do sistema. E aqui eu estou incluindo
2 de abaixo, que é a posição spin, tudo pode ser decomposto nesses subespaços. Aquele primeiro, então, reescrevendo, botando agora uma partícula na esquerda que está associada com o vetor de spin up, partícula na direita associada com o vetor de spin down. Esse vetor 5 é antissimétrico, e a segunda definição a nova definição de mareamento é um vetor que não é capaz de violar as equações, as desigualdades de Bell. Então, isso pode ser provado. E por isso são falsos estados emaranhados. E os verdadeiros seriam aqueles em que mistura esses graus de liberdade, que seria essa equação 6. Muito bem, como eles, nesse 5, eles já pode ser discernido, vai existir um operador simétrico em que esse estado vai ser um autovetor. No 6 também vai existir, e para Fermions especificamente, que ainda que o estado agora seja um estado emaranhado de verdade, vão existir esses projetores bidimensionais que estão aqui, que vão ter a interpretação de que é possível dizer que existe uma partícula na esquerda e uma na direita, mas não é possível dizer sobre o spin dessa partícula. Mas quer dizer, é possível fazer isso, mas aqui começam as complicações novas dessa abordagem, que vai ser agora derivada desse estado emaranhado, dessa nova definição de emaranhamento, olhando para todos os graus de liberdade. E é a partir dessa nova definição que eu vou continuar aqui as próximas a discussão. Eu disse que dá para individuar um elétron na esquerda e outro na direita, ainda nesse estado, mas existe uma ambiguidade aqui com relação a que propriedade se individua esse sistema. Naquela primeira, aqui atrás, foi escolhida a posição, mas é possível também escolher o spin, que é nesse caso, esse segundo caso aqui. É possível a gente dizer que existe, com certeza, uma partícula que tem tal spin up, ou uma partícula que tem tal spin down, mas não é possível dizer qual delas está associada a que posição. E algumas soluções estão disponíveis na literatura, que a solução para esse problema seria dizer que fixar uma propriedade como tendo ela um valor prioritário sobre as outras, que o Big I diz que dá uma prioridade à posição, mas o Freeb dá prioridade a nenhuma delas, então considera holismo. Aqui está aparecendo o holismo pela primeira vez, e talvez seja melhor definir agora. O holismo, que seria dizer que só é possível olhar para esse sistema ainda que tenha duas partículas, como um todo e não como subsistemas separados, por isso essa palavra holismo. Existe uma outra ambiguidade, que agora vem da estrutura do espaço de Hilbert, e principalmente nos estados de spin, é que esse vetor 7 aqui, o estado emaranhado, ele pode ser reescrito numa outra base de spin, e nessa base, quer dizer, é uma transformação unitária, representa o mesmo sistema físico, e nessa base pode ser oferecido outros projetores que são capazes de individuar esse sistema aqui. Então, se eu escolho o spin, é possível que eu escolha a direção Z, mas também na direção X, eu também conseguiria individuar esse sistema, mas a gente sabe que esses graus de liberdade, eles não comutam, e o sistema não pode ter essas duas propriedades ao mesmo tempo. Então, o que escolher, que prioridade dar a esses graus de liberdade, a essa direção. De novo, solução Big I e Free, porque eles olham para esses problemas. A Big I seria dizer que acredito que ele defende isso, ou ele só apresenta bem. Talvez não seja a solução dele, mas está no livro dele. É dizer que as futuras medidas vão definir a base, ou seja, adotar um perspectivalismo com relação ao sistema. O sistema não tem propriedades definidas antes. Se eu escolho colocar meu aparato dessa maneira, vai definir esses projetores, vai definir a individuação
que deve ser adotado. E a solução 2, seria dizer que o estado deve ser considerado em conjunto com a interação passada, ou seja, a interação passada que define realmente qual desses projetores é o correto. A gente tem que eliminar, existem infinitos aqui, então é possível, já que, assumindo uma posição realista de que o estado quântico possui propriedades bem definidas, temos que eliminar e dizer que existe só uma maneira de individuar o sistema. Certo, chegando em Bundle Theory, finalmente. Muito bem, define de novo Bundle Theory. Bundle Theory diz que objetos devem ser entendidos como conjuntos de propriedades presentes ali. O objeto é reduzido completamente sobre essas propriedades. E aqui essas propriedades podem ser entendidas como universais, ou tropes, ou outras. Escolhi só esses dois para analisar. Muito bem, olhando agora para a parte 3, para essa novo tipo de abordagem, novo tipo de individuação. Para Bundle Theory, aqui o que seriam boas notícias seria dizer que o princípio da identidade discerníveis é ainda válido para as partículas quânticas, porque é possível individuar as partículas, é possível dizer que propriedades elas têm, as propriedades únicas que cada sistema tem. Os férmions, inclusive, podem ser sempre individuados dessa maneira, até quando eles estão emaranhados. E assumindo não emaranhamento, e a solução 2 do interbase ambiguity, que seria dizer que a interação passada determina o estado, isso nos dá uma visão clássica da Bundle Theory. Então, tudo que os metafísicos estavam discutindo sobre Bundle Theory sem olhar para a quântica ainda é válido nessas condições aqui, para esses sistemas particulares. O que chamaria de novidades seria dizer, o que eu acho que é interessante, que é misturar essa interpretação com as visões metafísicas, dizer que no caso de ambiguidade, que em caso de emaranhamento existe ambiguidade, e que o princípio da identidades interníveis pode falhar para bósons. Por exemplo, no condensado bosônico, em que todos os bósons têm a mesma propriedade ali, são escritos pelo mesmo vetor de estado. Muito bem, olhando só para as novidades, então, que tipo de bundles são esses? No final, quero mostrar que eles são compatíveis com a mecânica quântica. Ainda é possível adotar a visão da Bundle Theory e fazer mecânica quântica. Muito bem, vou estar assumindo sempre agora os casos mais interessantes, que é o caso em que a quântica tem algo a dizer. Existem duas posições que alguém pode adotar com relação a defender o princípio da identidade discerníveis, porque a gente precisa defender isso para que Bundle Theory seja válido. A primeira seria adotar uma the discerning defense. Essas definições são do Rodrigues Pereira. E na discerning defense seria dizer que, de fato, sempre existe uma propriedade, ainda que nós não saibamos qual seja, em que é possível distinguir essas partículas, até mesmo bósons, na verdade, aqui falha um pouco para bósons, e por isso que eu vou adotar o Wilson. Mas, por exemplo, aqui, pensando somente como representar isso em termos de conjuntos, por exemplo, aqui há duas partículas conectadas pela propriedade holística de ter spins opostos aqui. Então, a solução 1 do intrabasis ambiguity seria adotar a posição como sendo a prioritária entre as outras. Então, aqui os dois conjuntos, eles têm posições diferentes, todo o resto é igual. Mas existe uma propriedade holística que conecta os spins aqui. A posição está determinada, os spins estão indeterminados. E como não pode ser nenhum valor de spin pode ser identificado com uma dessas partículas, um dos bundles, eles compartilham essa propriedade, que é uma propriedade distinta. Assumindo agora
Sum in defense do princípio seria dizer que, na verdade, o princípio é sempre válido e quando nós pensamos que existem duas coisas ali, não são dois, é somente um. Até mesmo em um caso bosônico, dizer que existem dois bósons num estado quântico só, é dizer que, na verdade, existe só um bóson que tem essa propriedade, que é o dobro do que seria se fosse um só. E aqui assume a solução 2 da entropia ambiguity, que é holismo, nenhuma propriedade tem prioridade sobre nenhuma outra. E nesse caso, como existiam dois, agora só existe um objeto, que tem o dobro da massa, o dobro da carga, tem um spin 1, e está localizado nessas regiões que podem ser infinitamente distantes uma da outra. E aqui se somam também as componentes aqui. Então isso se comporta como se fosse um só objeto e deveria ser visto como um só objeto. Então, estou me aproximando de 30 minutos, então esses são meus últimos slides, que eu vou defender a solução 2, adotar a sum in defense do princípio. E isso significa adotar o holismo, e eu vou adotar isso porque isso explica melhor as desigualdades de Bell, a violação da desigualdade de Bell. Também é capaz de lidar com condensados bosônicos, e também, como aqui a linguagem está em termos de graus de liberdade do sistema, é possível também definir um grau de liberdade diferentes graus de liberdade para um sistema de uma partícula só. E como já nesse sistema de uma partícula só a gente considera que é um objeto só, não existe uma distinção formal, a física não deveria dizer que existe nenhuma distinção entre ser dois objetos e um só. Então, e é possível também que um sistema de uma partícula só esteja emaranhado consigo mesmo, diferentes graus graus de liberdade. E também compatível com uma imagem que partículas não são fundamentais, mas emergem de fields planos. Aqui existe, só finalizando, só falando um pouco sobre universais e tropos, universais tropos, acho que existe no contexto dos debates passados, que não leva em conta tudo isso, Lombardia tem uma visão de bundles of universals, e o Kuhlmann tem uma bundles of tropes, mas e aqui eles têm propriedades que não se encaixam com o holismo ali que eu havia defendido. Meu último slide é esse, a conclusão é dizer que como tornar compatível o bundle theory e quantum mechanics seria dizer que adotar uma visão de um bundle holistic bundle. E nesse caso, no caso de não emaranhamento, só para concluir, cada fermion é um único conjunto de propriedades posicionais só para levar em conta que existem propriedades que não precisam estar definidas, podem, no caso de uma superposição. Em caso de emaranhamento, dois sistemas, se eles estão emaranhados, isso significa que eles se mergem como um sistema só, que deve ser visto como um só sistema, como um todo. E no caso de condensados bosônicos, diferentes conjuntos, bem, é o mesmo caso aqui, emaranhamento e bosônicos. Mas nesse caso não tem emaranhamento, mas é a mesma solução. Então, adotando a sum in defense, ainda assim sobre universais e tropos, tomando essa decisão, claro, não dá para definir por nenhuma delas, mas também nem nada consegue definir entre universais e tropos. Eu queria falar. Obrigado. Muito bem, temos tempo para uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, Arthur. Opa. Então, é o seguinte, vamos considerar essa nova definição de sistema emaranhado ou de individuação que você apresentou, que vem da recém-chamada visão heterodoxa. Pegue dois caras que sejam, por exemplo, bósons, para citar o caso mais interessante, que estão exatamente no mesmo estado. Você pode falar que eles são diferentes? Não, adotando a sum in defense, não. Não pode. É um só. Então, veja bem,
Qualquer teoria física, inclusive a mecânica quântica, você pode dizer que ela tem 3 níveis de postulados. Tem os postulados, digamos, da lógica de primeira ordem com igualdade, os postulados, digamos, de uma teoria de conjuntos, que permite definir os conceitos matemáticos que você precisa, e os postulados da teoria. Se você diz que 2 bósons não podem ser diferentes, você está indo contra os axiomas 1 e 2. E agora? Sim, pois é, por isso que adotando a soma defesa dizer que existe um só, não existem 2 bósons lá, e aí tem que assumir, tem que ser holístico até o fim, dizer que existe só um bóson lá, um bóson com duplas propriedades. Mas é possível também simplesmente recusar isso, talvez o holismo não seja uma alternativa muito boa, e dizer que realmente existem 2 bósons, ainda que estejam tenham todas as propriedades idênticas. E nesse caso, eu diria que eles devem ser tratados como não indivíduos. Aí, nesse caso, adotando essa posição, que eu mostrei ali, não foi exatamente a minha conclusão, mas ali eu acho que eu só vejo que teria que existir um quase set ali para falar sobre... Finalmente, só para encerrar, veja bem, você citou Adam Calton, sobre o fatorismo. Ele diz o seguinte, na situação de você, as partículas são correlatos dos rótulos dos Hilbert Spaces no produto tensorial. Isso está errado. Meu Deus, isso não é assim. Quando você põe lá H1, produto tensorial H2, produto tensorial H3, aquele H1, aquele 1 ali, não está nomeando uma partícula, aquela partícula. É uma partícula, artigo indefinido, sei lá, um elétron. Eu não entendo essa coisa dessa acusação de fatorismo que eles fazem. Para mim, isso é completamente sem sentido. Mas é uma coisa para você pensar e certamente você vai saber responder isso. É só para deixar a provocação aí para o pessoal. Obrigado, Arthur. Está muito bom. Obrigado, Zé. Tá bom, se eu pudesse concluir, isso geralmente seria só uma resposta. Na verdade, estão visando como que, se você pegar o livro do Landau, o livro do Dirac, todos vão estar falando sobre dessa maneira, de identificar a partícula com rótulo. Tem mais uma contrassenso comum, seria... Mas o Schrödinger também falava que o gato estava vivo e morto, né? E isso, reconhecidamente, hoje você sabe que não está. Bem, talvez pegar os livros mais antigos e usar didaticamente, eu acho que eles usam, precisa fazer isso com um pouco de cuidado. Muito bem. Parabéns, Arthur, pela excelente pesquisa. Continue firme aí. Você está na Alemanha? Estou sim, acabei de chegar. Legal. E vamos agora passar a palavra ao Rodolfo Carvalho, da Universidade Estadual de Feira de Santana, que falará sobre o papel do observador na mecânica quântica, Bohr e Rovelli. Bom, pessoal, bom dia. Eu queria começar agradecendo a comissão organizadora do evento, né, ao Felipe, ao Eduardo Simões, agradecer ao organizador Oswaldo Pessoa, e dizer que eu estou muito bem impressionado com o alto nível desse simpósio que eu estou acompanhando desde ontem. Eu vou pedir, Oswaldo, por gentileza, que você me sinalize. Começamos 8h42. Que você me sinalize quando eu estiver no meio da palestra. Portanto, dentro de 15 minutos. Pode ser? Pode ser. Bom, o papel do observador na mecânica quântica, uma discussão centrada nas interpretações de Niels Bohr e Carlos Rovelli. Bom, eu acho que antes de começar a tratar da mecânica quântica, é preciso lembrar que essa teoria tem 2 partes. Uma parte objetiva, que consiste na capacidade dos humanos predizerem e comunicarem sem ambiguidades resultados de uma medida em um contexto experimental bem definido, mas há também uma parte interpretacional, né? Que são
situações empiricamente indiscerníveis, independente da interpretação que se tome. Eu aqui vou falar do ponto de vista da interpretação de Niels Bohr, da complementaridade. Como texto motivador que vai nortear a nossa reflexão, eu queria trazer à tona uma discussão que Einstein teve com o Abraham Pais, quando o Abraham Pais relata que deve ter sido por volta de 1950. Eu acompanhava Einstein no percurso do Instituto de Estudos Avançados para sua casa, quando ele parou de repente, voltou-se para mim e me perguntou se eu realmente acreditava que a Lua só existia quando eu olhava para ela. A natureza da nossa conversa, isso é importante, não era propriamente metafísica. Mais exatamente, estávamos discutindo a teoria quântica, em particular, o que pode ser feito e conhecido através da interpretação da observação física. Bom, eu agora vou propor que deixemos esse slide, né, de fora, entre aspas. Vou fazer um recuo no tempo para a década de 30, quando a interpretação da complementaridade já havia sido proposta por Niels Bohr, né? Uma interpretação, do meu ponto de vista, claramente antirrealista. E queria trazer à tona uma frase do Jordan, quando ele declara: nós próprios criamos os resultados da medição. Bom, essa frase traz a ideia subliminar de que, se somos nós que estamos criando os resultados da medição, significa dizer que, antes da medição, as propriedades não estavam bem definidas, né? Portanto, uma ideia realmente radical. Agora, o que eu quero trazer aqui como fio condutor para essa palestra é o seguinte: afinal de contas, o que é que significa esse nós? Observe que nós estamos na década de 30 ainda. E eu quero chamar a atenção também, coloquei até em inglês, Quantum Theory is about physical facts, not quantum states. Isso aqui é um título, um subtítulo do Marco Rovelli no handbook que foi editado pelo Olival Freire. Temos até aqui dois físicos que deram contribuição a esse handbook, né? Que é o Décio e o Oswaldo, que estão aqui presentes. Mas o fato é o seguinte: olha só o peso do título. Quantum Theory is about physical facts, not quantum states. Bom, ele diz também que um fato é quantitativamente descrito pelo valor de uma variável ou um conjunto de variáveis. E diz também que a mecânica clássica pode ser igualmente interpretada como uma teoria sobre fatos físicos, descritos por valores de variáveis físicas. Bom, próximo passo, naturalmente, ele está falando de física clássica, então, se eu pego um oscilador harmônico, por exemplo, e resolvo, né, o que ele está chamando de fato, ele atrela a ideia, né, na linguagem da mecânica quântica, de observável. E coloca essa relação de comutação, o Rovelli, como uma ideia absolutamente central
proposta por Heisenberg. Bom, como ele está colocando lá aquela coisa do Estado, eu resolvi que esse conceito deveria ser um conceito-chave na minha apresentação. Para isso, eu vou trazer aqui um admirador de Bohr, embora tenha uma interpretação ligeiramente, ou pelo menos, não sei se ligeiramente, mas uma interpretação diferente da interpretação de Niels Bohr, mas em comum eu diria que é uma interpretação antirrealista, instrumentalista, que é a do Asher Pérez. Olha o que ele vai dizer. Quantum phenomena do not occur in a Hilbert space. They occur in a lab. Bom, vamos examinar isso aqui com calma. Porque, às vezes, as pessoas estão fazendo contas no espaço de Hilbert, mas aquelas contas, aqueles símbolos estão sendo utilizados para previsão de coisas que vão acontecer no laboratório, né? Então, eu vou pegar essas noções fundamentais, vou destrinchar no contexto da interpretação de Bohr, né? Para a gente, em seguida, ampliar, eu diria, a ideia de Bohr sobre observação feita por Carlo Rovelli. Então, estado quântico, evolução e medição. O Pérez diz o seguinte: esta descrição usa um formalismo matemático no qual as variáveis das teorias físicas clássicas são substituídas por símbolos sujeitos a um algoritmo não comutativo envolvendo a constante de Planck. Devido ao próprio caráter de tais abstrações matemáticas, o formalismo não permite interpretações intuitivas sobre as formas habituais. Ele tem, por fim único, estabelecer relações entre observações obtidas em condições experimentais bem definidas. Essa fala é uma fala de Bohr, tá? Ela foi citada por Pérez no artigo What is a Vector Space, mas referindo-se a uma fala do Bohr. Bom, desculpe, não é do artigo What is a Vector State, é de um outro artigo. Agora sim, What is a Vector State foi um artigo publicado no American Journal of Physics, quando o Pérez diz o seguinte: aqui a gente começa a entrar, eu diria, no cerne das reflexões que vão acontecer a partir de agora. Vetor de estado não é uma propriedade de um sistema físico nem de um ensemble de sistemas. Ao contrário, um vetor de estado representa um procedimento de preparação ou teste de um ou mais sistemas físicos. O Gilles diz: definimos um estado de um sistema como sendo uma coleção não vazia de métodos de preparação do sistema, em que, por métodos de preparação, entendemos um documento que dá instruções detalhadas para a preparação. E aqui eu peço a atenção de todos, é um slide grande, mas vale a pena. O STEP vai dizer o seguinte: as especificações sobre a maneira de se preparar um sistema físico são sintetizadas em uma função de onda psi de x. Não é razoável a hipótese metafísica de que a função de onda represente a evolução de coisas reais. Nada há na teoria quântica que esteja relacionada com a descrição de qualidades ou propriedades da natureza que estejam localizadas em um ponto ou em regiões infinitesimais do contínuo espaço-tempo. As funções de onda, continuamos a falar de estado, nada mais são do que meros dispositivos abstratos simbólicos. Elas não descrevem qualidades nem propriedades da natureza que estejam localizadas em pontos ou em regiões infinitesimais. Bom, o Pérez, no artigo What is a Vector State,
conclui, portanto, dizendo o seguinte: olha, a teoria quântica é incompatível com a proposição segundo a qual medições são processos por meios dos quais descobrimos alguma propriedade desconhecida. Não, não é isso, embora pré-existente na realidade. Voltando ao Jordan, nós, e eu coloquei aspas, é que definimos os resultados da medição. Portanto, não é um ato de descoberta, mas sim uma coisa mais forte de definição. É interessante aqui e oportuno destacar que a interpretação da complementaridade ela nega o realismo epistemológico, mas aceita o realismo ontológico. A gente vai voltar a isso lá quando estiver retornando para o primeiro slide. Bom, se a medição não é uma descoberta de alguma realidade pré-existente, então o que é uma medição? Tal como repetidamente enfatizada por Bohr, ela é essencialmente um processo macroscópico, o resultado do qual é descrito numa linguagem clássica. Aqui eu peguei aqui uma figura do livro do Oswaldo Pessoa, o Conceitos, 2003, está na página 58, que ilustra isso claramente. Você tem um aparato Sternet-Gellert, a detecção faz uma amplificação e a observação, observem, isso é fundamental, está sendo registrada num aparelho que para Bohr é clássico. E a linguagem utilizada para comunicar o resultado dessa medição é clássico. E isso é uma coisa realmente inusitada, porque essa linguagem clássica, falando dos resultados experimentais, curiosamente, ainda que clássica, vai nos levar à conclusão que os objetos quânticos são objetos completamente diferentes dos objetos clássicos. Isso é uma coisa realmente interessante, porque a gente está usando uma linguagem clássica, né, para transmitir os resultados da medição. Bom, o Pérez diz: nunca observamos diretamente o spin de um único elétron, nem a polarização de um único fóton. Ao invés disso, operamos com um equipamento complexo envolvendo mecanismos de amplificação irreversível. E agora sim, né, uma, entre aspas, definição de medição. Rodolfo, construímos, então... Pois não? Você está na metade da tua fala. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Construímos, então, um modelo teórico em que o comportamento de um equipamento macroscópico é descrito por alguns graus de liberdade em interação com aqueles do sistema microscópico sob observação. Por meio desse modelo, o comportamento esperado do aparato é relacionado com as propriedades assumidas do sistema microscópico. Chamamos isso de uma medição do sistema microscópico. Então, aqui, a gente vê aqui as coisas acontecendo dentro de um laboratório. Eu estou frisando essa palavra, laboratório, porque nós estamos na iminência de tratar agora, eu diria, de uma ampliação muito interessante, a meu ver, que o Carlos Rovelli vai fazer. Eu tomei como referência aqui 2 textos do Carlos Rovelli, um que é o capítulo 43 do Handbook, né, editado por Olival, e o livro, O Abismo Vertiginoso. E uma coisa muito interessante que ele diz é que, crucialmente, os fatos são esparsos e relativos. Fatos são esparsos. Eles são realizados apenas nas interações entre, observe o que está entre parênteses, quaisquer
dois sistemas físicos. Aqui agora, eu diria que vai começar uma ampliação que o Carlo Rovelli vai introduzir acerca do que é um observador. Esta é a ideia central da mecânica quântica relacional. Ela fornece uma formulação geral e precisa para a característica central da teoria quântica. Olha só como ele adota ideias de Bohr, na qual Bohr insiste corretamente há muito tempo. A contextualidade, né? Agora, é preciso frisar que o que nós observamos não depende do gosto do físico, né? Eu estou trazendo aqui um experimento conhecido de todos. O que nós estamos observando, né, foram medidas de posição aqui desses elétrons jogados um a um, e depois de 30 minutos a gente tem franjas de interferência, né? E fazendo um outro experimento, repare que eu estou frisando um outro experimento, porque eu mudei as condições de observação, localizando agora por qual fenda o elétron passou, eu posso inferir trajetória e borrar o padrão de interferência. Só que o Carlo Rovelli, e aqui eu peço toda a atenção, vai sustentar que a natureza ela é totalmente quântica. Lembrem que, para Bohr, o aparelho de medição é clássico. Mas o Rovelli vai dizer, não existe nada de especial num laboratório de física com um aparelho de medida. Então, o que seria, por exemplo, para o Rovelli um fato? Um fato, por exemplo, seria você medir uma componente de spin. Ao passo que o vetor de estado, ele frisa, né, não representa um observável físico, né? Quem representa os observáveis são os operadores hermitianos. Então, a interpretação relacional considera uma ontologia de eventos relativos aos espaços. Fatos são realizados em interações entre quaisquer dois sistemas físicos e são relativos a esses sistemas. O núcleo técnico da mecânica quântica relacional é a compreensão de que as amplitudes de transição quântica determinam probabilidades físicas apenas quando seus argumentos são fatos relativos ao mesmo sistema. Bom, esse slide está grande, mas foi intencional. Olha só o que é que ele vai dizer. Num laboratório de física, onde se estuda um pequeno objeto, como um átomo ou um fóton, nos lasers de Zellinger, é claro que há o observador, é o cientista que prepara, observa, mas o vasto mundo não é feito de cientistas em laboratório ou de instrumentos de medida. O que é uma observação onde não há nenhum cientista que se mede? O que é isso, né? O que é uma observação nessas circunstâncias? O que nos diz a teoria dos quanta, onde não há ninguém que observa? O que nos diz a teoria dos quanta sobre o que acontece em outra galáxia? A chave da resposta, acredito, o Rovelli, e a pedra angular das ideias deste livro é a simples constatação de que os cientistas, seus instrumentos de medida, também são parte da natureza. O que a teoria dos quanta descreve é a maneira como uma parte da natureza se manifesta para outra parte da natureza. O núcleo da interpretação relacional é a maneira como uma parte da natureza se manifesta para outra parte da natureza. O mundo que conhecemos, que nos diz respeito, que nos interessa, o mundo que chamamos de realidade, é a vasta rede de entidades em interação que se manifestam uma para a outra, interagindo, né? Interagindo e da qual fazemos parte. É dessa rede que estamos tratando. Então, pessoal, o que o Rovelli está dizendo é que, trocando em miúdos, um fóton pode ser um observador. Então, eu volto
para o primeiro slide, né? E agora, tomando por base um conteúdo que foi discutido na década de 70, que é a decoerência, como bem disse o professor Luiz Davidovich, quem está fazendo a medida aqui na Lua é a vizinhança. São, por exemplo, os fótons. Portanto, quem está localizando o objeto Lua é o meio ambiente, né? E isso vem a calhar justamente o que eu interpreto como uma extrapolação do conceito de observador do Bohr, em que o Carlo Rovelli faz valer. Então, foi esse recorte do pensamento do Rovelli que eu quis trazer à tona. Então, eu encerro, né, dizendo que se eu tivesse que trocar em miúdos, eu acho que a essência dessa fala minha é no sentido de apontar para que o Rovelli propõe uma ideia mais geral de observador, onde o observador consciente não se faça necessariamente importante no processo de medição. Observe que eu não estou dizendo que ele não faz, claro que ele faz, mas no caso da Lua, que foi o slide detonador, né, para reflexão, quem está fazendo a observação são os fótons. Agora, é evidente que aquela conversa foi na década de 50 e a decoerência só veio lá por Zureckis na década de 70. Então, o meu muito obrigado pela paciência de todos. Deixa eu sair aqui. Espero ter cumprido o tempo. Sim, temos bastante tempo aqui para conversas e podemos começar com uma mensagem aqui enviada no chat do Pedro de Sá. Eu vou ler aqui, eu não entendi muito bem, mas vamos ver. Não sei se você está vendo aqui, Rodolfo. Eu vou ler aqui para todo mundo. Seria correto falar que desta interpretação relacional que há uma não continuidade ontológica entre fenômenos macro e microscópicos? Isto é, se estamos falando de manifestações, poderia parecer que estamos falando de coisas distintas, de categorias ontológicas ou ônticas distintas. Não sei se deu para entender ou se o Pedro gostaria de falar alguma coisa. Rodolfo, seria possível você fechar a sua tela, por gentileza? Sim, eu vou fechar. Eu vou parar a apresentação. Vocês me veem agora? Ficou ótimo. Você quer que eu esclareça, Rodolfo? Você entendeu o que eu quis dizer ou prefere que eu... Olha, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi a palavra ontologia. Tá? E eu, de fato, utilizei a expressão ontologia em um dos meus slides, quando eu tratava do Rovelli. A compreensão que eu tive ali, Pedro, é o seguinte: ele está querendo fazer um contraste entre o significado do vetor de estado com o que ele chama de fato. Então, o fato, eu diria que ele tem um status ontológico na percepção do Rovelli, na medida em que você pode atribuir grandezas físicas, né? Então, é como se dissesse, e aí ele chama atenção, tanto faz na física clássica ou na física quântica, a partir do momento que você pode associar grandezas físicas, não é?
Por exemplo, volto a insistir, você está com um aparato Sternet-Gerlach, fez preparações, mas vai fazer a medida ainda, tá? Por enquanto, vamos dizer assim, ele não está tratando de nada ontológico, mas o que ele está dizendo é o seguinte: na hora que você mediu, por exemplo, uma componente de spin, ele classifica isso como um fato. E quando ele fala isso, é justamente no momento em que ele usa a palavra ontologia, né? Agora, eu entendo talvez o seu desejo. Eu não sei se você está querendo perguntar se a interpretação dele é uma interpretação realista ou antirrealista, porque, na verdade, a ideia de vetor de estado, né? Eles, nesse livro aqui, tem uma seção que ele diz que a mecânica quântica lida com fatos e não com o vetor de estado. Isso é um pouco chocante, porque o vetor de estado é um ente que a gente tem em mecânica quântica como uma peça-chave, né? Mas como o próprio Asher Pérez coloca, o vetor de estado não representa uma quantidade física, representa um procedimento experimental, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Quando ele fala em ontologia, ele está se referindo que a mecânica quântica, se você leva em conta todos os fatos, todas as medições que você está fazendo no experimento, essa rede de medições e de fatos, né, ele dá um estatuto ontológico. É como eu interpreto. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito bem. Agora, o Olavo gostaria de colocar alguma coisa? Pois não, professor Olavo. Olá, Rodolfo. Obrigado aí pela sua apresentação. Prazer. Vamos pensar aqui num fenômeno mais simples, numa dupla fenda, né? Num fenômeno de dupla fenda. Cada ponto que aparece, por exemplo, naquele seu slide, em que pequenos pontos, né, começam a aparecer. Isso. Cada ponto que aparece é um fato? Ou só a figura de interferência que é fato? Olha, eu diria que cada medição da posição que vai configurar aquele pontinho ali é um fato. Pois é, então, de cara, nenhuma teoria estatística, seja ela clássica ou quântica, vai estar associada a coisas que não são fatos. Por exemplo, uma teoria estatística clássica, ela não está interessada em obter posições particulares de entes particulares ou de choques particulares de entidades particulares. Ou seja, o descritor de estado estatístico, não o estado clássico newtoniano, mas estatístico, que é a distribuição de probabilidade, ela está interessada em calcular médias. Ela não está interessada em calcular valores individuais de eventuais fenômenos, seja eles mediados por observação ou não, se você queira chamar de observação ou não. Então, o vetor de estado na mecânica quântica também não haveria de estar relacionado a esses fatos que você está classificando. Por exemplo, cada pontinho que aparece no detector é um fato, mas esse fato não está representado estatisticamente na teoria quântica, e ela nem tem interesse em fazer isso. Agora, a figura de interferência, você poderia, se você chamar de fato também, porque a figura de interferência é um fato também, né? Sim. Mas é um fato que não se refere mais ao elemento individual, mas a uma coleção de ocorrências, né? De fatos, uma coleção de fatos, vamos chamar assim, uma coleção, um ensemble de fatos, vamos chamar assim. Bom, em princípio, a função de onda te daria esse fato.
que é chamado de interferência física. Por que, então, que ela não estaria associada a um fato? Ou eu não chamaria de fato a figura de interferência? Me parece que a figura de interferência é um fato. Mas eu diria o seguinte... Vamos pensar, por exemplo, num Sternert-Gellert. Vamos pensar num vetor de estado. O vetor de estado, ele contém, né, as probabilidades que estão associadas a você medir esse ou aquele valor. Eu diria o seguinte, que antes do experimento, é aí que eu vou voltar à sua ponderação com relação à dupla fenda. Eu diria que antes de acabar o experimento, não tem fato. Só tem probabilidades. Quer dizer, é preciso insistir na ideia de que o vetor de estado ele não está representando um observável. Ele está representando probabilidades. Agora, no momento em que você tem uma interação de objetos, no caso de um elétron com a placa detectora, você fez uma medição. Bom, eu já posso classificar, do meu ponto de vista, esse fenômeno como ondulatório. Enxergar a franja de interferência é só uma questão de tempo, mas como Bohr frisou, o que determinará se o fenômeno é ou não é ondulatório, do meu ponto de vista, não é simplesmente você visualizar a interferência, é você montar, né, um aparato experimental que me garanta que mais cedo ou mais tarde a medição de várias posições dos elétrons vai me dar uma figura de interferência. Então, professor Olavo, eu diria que, no meu entendimento, é o meu entendimento. Queria até que o senhor me ajudasse a completar ou até ver de uma forma diferente. Mas o entendimento que eu tenho é que o vetor de estado ele é uma lista apenas de probabilidades de fatos acontecerem. De fatos acontecerem. Então, aqueles elétrons que estão chegando na placa detectora estão chegando de uma maneira aleatória, dado que a mecânica quântica é uma teoria, do ponto de vista bohriana, genuinamente probabilística. Então, essas probabilidades, eu diria que estão numa lista que definem o vetor de estado. Mas é preciso que eu conclua, como diria Bohr, que eu termine o experimento para poder transmitir o que é que eu obtive. Eu concordo com o senhor que quando uma bolinha, um elétron chega ali, se eu mostrar aquilo para alguém e perguntar, esse fenômeno é ondulatório ou corpuscular? Não vai dar para dizer, porque a chegada pelo postulado quântico é sempre pontual, seja no fenômeno ondulatório, seja no fenômeno corpuscular. Entretanto, se eu disser, olha, as duas fendas estão abertas, eu tenho certeza que depois do experimento ser feito, se eu aguardar um tempinho, eu vou ver as franjas de interferência. Então, para mim, tanto faz ter uma única detecção ou um monte de detecções que revelem a interferência, são fatos determinados pelo fato das duas fendas estarem abertas. Então, as condições de observação das quais Bohr sempre mencionou, que jamais poderiam ser negligenciadas, são as condições experimentais. Muito então, bem. eu entendo por que é que o Asher Pérez se propõe a escrever um artigo que, aparentemente, é óbvio,
Mas quando eu vi o título, eu disse, ele quer dizer alguma coisa a mais. Quando ele diz lá no artigo dele, de 84, publicado no American Journal of Physics, ele diz o que é um vetor de estado. E ele vai frisar o tempo todo que o vetor de estado não representa uma propriedade física. Se não representa uma propriedade física, então não representa um fato. Vamos só terminar com o Raoni está sendo cortado sistematicamente. Vamos dar uma força para ele deixar. Vamos ouvir a pergunta dele. Não, gente, é uma questão meramente clarificatória. Porque eu escuto bastante esse negócio de interpretações realistas ou interpretações antirrealistas. Mas será que não tem uma confusão conceitual aí? Porque, no meu entendimento, ser realista ou não é alguma coisa que a gente é sobre as teorias. As interpretações não deveriam ser realistas ou não. Então, quando eu escuto que a interpretação é realista ou não, eu tento entender a interpretação ser aquela psi-epistêmica ou psi-ontológica, né? Psi-ôntica. A do Rovelli é uma psi-epistêmica. Mas aí não tem um problema. Eu não sei, eu não conheço a interpretação do Rovelli a fundo, mas tem um teorema, aqueles teoremas de impossibilidade lá do PBR, de Bussey, Barrett, e me ajuda aí com o R. Rudolph. Isso. Ele não gera algumas restrições para as teorias psi-epistêmicas? Como é que sairia a interpretação do Rovelli sairia daí? É mais uma curiosidade, porque eu vi você falando do Rovelli, eu não sei como é que sai dessa. Olha, não sei se vai ajudar aqui, mas na controvérsia dos quanta teve um episódio onde o Einstein fala o seguinte: olha, todo o meu argumento envolve pressupostos adicionais, alguma coisa assim. Eu creio num mundo externo que tem propriedades bem definidas, independente do sujeito que está percebendo. Então, eu acho que isso define bem o que é uma crença realista. Agora, é preciso que fique claro que a interpretação de Bohr é uma interpretação que nega o realismo epistemológico. Mas, ao que me consta, né, Oswaldo até trata disso no artigo O Sujeito e a Física Quântica, a mecânica quântica bohriana não nega o realismo ontológico. Ele não vai dizer a você que o elétron não existe. O que ele vai dizer, e aí é que o Carlo Rovelli se apropria disso, é que não faz nenhum sentido você falar em elétron se ele não estiver interagindo com algo. É aí que ele amplia o conceito de observador. Então, se ele estiver interagindo com um fóton, certo? As propriedades dele vão aparecer e quem está observando é o fóton. Muito bem, gente. Chegou a hora da gente encerrar. Fica a pergunta no ar, aí uma pergunta difícil, né, do Raoni, sobre como que o Rovelli encara o teorema de PBR. E vamos, então, agradecer o Rodolfo. Então, tá. Então, com isso, a gente encerra a nossa sessão da manhã. Então, acho que eu vou passar a palavra ao Felipe ou ao Eduardo, e agradecendo todo mundo aqui que participou e assistiu essa sessão. Felipe, por favor, é contigo.